Cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ganhar tempo e abrir logo as nossas Bíblias no texto de Atos dos Apóstolos, escritura de um médico, Dr. Lucas, e que diz assim no capítulo 2, versos 42 a 44. Nós colocamos hoje um tema: o maior segredo para o crescimento. Tudo que tem vida cresce e desenvolve. Se não cresce, não desenvolve, é porque está morto. Paulo fala de mortos que andam. E nós precisamos ter vida. Vida em Jesus. Diz assim o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Agora uma parte que me encanta: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é comunismo, é comunalismo. Porque as coisas de Deus não são ligadas ao comunismo, mas ao comunalismo. Interessante que Deus é um Deus de justiça, porque Ele não tem ninguém melhor do que o outro. Tudo era comum, é assim que deve ser. Nós estamos hoje, como disse o pastor Paulo Belém há pouco, completando aí os 500 anos da reforma, partindo de Martim Lutero. E na verdade esta reforma ela é progressiva a cada dia, e Deus quer que haja uma reforma geral em nosso ser a cada dia, e que possamos deixar um legado para a nossa família, um legado para a igreja, que o nosso nome não fique esquecido, não exatamente para sobrepujar o nome do Senhor Jesus, mas que fique uma marca indelével, que foi aquele homem que trabalhou para que o evangelho crescesse, para que o Senhor tivesse toda a honra e toda a glória. Quantos necessitam de oração? Aqui está todo mundo falando, eu em minha casa. Você que está aí pelo Facebook, está aí pelo YouTube, você pode também escrever aí, coloque aí o seu pedido de oração, porque no final desta mensagem, os pastores estarão aqui orando por você, orando por todos nós. Pai querido, Senhor da glória, nós te agradecemos o privilégio renovado de uma vez mais falarmos contigo, na dependência absoluta do teu Espírito, e Senhor, crendo, Senhor, com todas as letras, que tu és aquele que faz todas as coisas. Senhor Deus, tu crias o céu e a terra, e dar vida ao que está sem vida. Tu és aquele, Senhor, que nos redime. Lá na cruz, a tua igreja foi edificada, e nós te pedimos tudo agradecidos, em um nome precioso, em um nome santo, em um nome de Jesus. Amém. Há sempre uma discussão muito grande sobre Calvino, há sempre uma discussão muito grande na internet. Eu tenho visto até companheiros nossos, amigos nossos, discutindo sobre Armínio. Um é arminianista, né? Arminiano, me perdoe aí, às vezes dá um trava-língua aqui. Outros são calvinistas. Eu prefiro dizer que eu sou Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou bíblico, e a minha fé está na palavra de Deus. Porque Armínio era homem, Calvino era homem. Agora a igreja ela foi edificada na cruz. Sabe, irmãos, a maior reforma foi Jesus que fez, não foi Martim Lutero. Muito embora a gente diga esses 500 anos, mas lá na cruz o Senhor edificou a sua igreja, de fato e de direito, com o seu próprio sangue, com o seu sacrifício. E nesta noite eu quero falar sobre o maior de todos os segredos para o crescimento e manutenção da igreja de Jesus Cristo. A igreja não está hoje aniversariando os seus 500 anos. 500 anos é da reforma protestante, partindo de Martim Lutero,
que era um monge alemão, e ele protestou com razão, porque o evangelho era pregado na língua de Roma. E ele queria, naturalmente, que o seu povo alemão tivesse o evangelho na sua própria língua. E ele conseguiu fazer uma tradução, colocando a Bíblia Sagrada em alemão, para que os alemães pudessem ler a palavra de Deus. E foi uma grande reforma, lutou contra as relíquias, contra imagens, essas coisas todas. Muito embora Martinho Lutero, se na verdade ele tinha amor pela Igreja Católica. Eu também amo muito a Igreja Católica. Eu sou católico de coração, sem dúvida. Eu sou católico, apostólico, evangélico, só não sou romano. Porque a palavra católico vem da palavra universal, e a minha fé é uma fé universal. Irmãos, e a sua conservação na doutrina? Como é que pode haver uma conservação da doutrina? O apóstolo Paulo ele teve muito cuidado nesse sentido, quando ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão e no partir do pão, ele olha para Lucas. Lucas escreveu, ele olha para isso, e quando nós vamos ver os escritos do apóstolo São Paulo, é como se desse um prosseguimento nesta palavra de São Lucas. E eu vejo que essa conservação da doutrina, ela só é possível se for de uma forma sadia, de uma forma bíblica. E Paulo era o grande guardião. Irmãos, eu posso ter a certeza, o guardião da conservação no temor a Deus. O tempo todo, se não fosse as cartas de Paulo, eu seria hoje um ignorante das coisas de Deus. Paulo contribuiu muito. E existe uma finalidade, irmãos, de costumes hoje. Claro, apelidados de doutrina. Existe uma finalidade. Tais costumes não têm sustentação bíblica nenhuma, e eu quero hoje dar cordas à minha imaginação, mas muito mais do que a minha imaginação. Eu quero começar a adentrar o conteúdo sagrado para lhes falar acerca do crescimento de verdade. Isso que se vê pregando hoje por aí, aos berros. Um dia desse eu vi um pregador quase morrendo de gritar, de berrar. Essas mulheres estão usando roupa muito curta. Essas mulheres, a mulher paga o preço. Paga o preço da visão medíocre, tacanha, pequena, do homem que pensa que está pregando doutrina, quando ele está pregando costumes da cabeça dele. Mas eu quero saber sobre a doutrina dos apóstolos. E a Bíblia chama essa doutrina dos homens, que se fala hoje aos berros, doutrina humanista, doutrina dos homens. E Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo 2, 21 e 23, tais como: não toqueis, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos de doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Sabe o que é, irmãos, a gente conduzir uma igreja na satisfação da carne, na vontade da carne, nos preceitos dos olhos, pela ótica humana, preceitos de homens. Era obrigatório, na minha infância, e eu não vou falar de um tempo anterior, mas eu quero falar de 1948 para cá, era obrigatório para obreiros o uso do chapéu e do guarda-chuva. Podia não estar chovendo, ele tinha que levar. Olha só, eu tenho pessoas aqui que não sabem disso, por quê? Porque são jovens. Ismael, por exemplo, é um que não sabe disso. Era obrigatório o chapéu e guarda-chuva para obreiros. Meu pai, ele saía de casa com chapéu e guarda-chuva. Era obrigado que ele estivesse caminhando com guarda-chuva, e eu não sei a explicação nem do guarda-chuva nem do chapéu.
a não ser para a preservação do couro cabeludo, né? E para as mulheres era obrigatório o uso de combinação. Muita gente não sabe o que é isso. Combinação era um vestido que se vestia por baixo do vestido que vai aparecer. Então, sapato fechado e meia. Nos Estados Unidos, era impensável uma mulher dentro da igreja, nos Estados Unidos, sem meia. Sabe, aquela meia da cor da pele, ou sei lá, tinha que ter. E aqui no Brasil, não podia pensar em sapato aberto, sandália, impensável. Eu me lembro, na igreja que eu servi, a esposa do pastor dirigiu o circo de oração. Não é circo de oração, hein? É círculo de oração. Porque as irmãs faziam um círculo de oração. Davam as mãos e começavam a orar, e deu o nome de círculo de oração. E, de repente, chegou lá na igreja uma irmãzinha que era muito, me parece que tinha uma comunhão com Deus maior, na ótica do pastor lá, e o pastor tirou a esposa dele e colocou essa irmã. E aí o círculo de oração começou a minguar na direção daquela irmã. Eram muitas mulheres e começou a ficar com poucas mulheres. E um dia então, uma mulher chegou e falou: pastor, você deu ordem para essa irmã que as pessoas que têm sandália ou sapato aberto não podem ficar na frente. E aí as irmãs, quase todas que não têm sapato fechado, não está vindo mais os cultos. O senhor deu essa ordem? O pastor falou: não, eu não dei essa ordem. E o pastor então foi falar com a tal irmã. E a irmã, muito santa, de tão santa: Marleide, você não passava assim com esse sapato teu, não passava. Tem que ser todo fechado. Você também não passava. Ih, Patrícia, você ia ser reprovada também. Então, missionária Norma, você está reprovada. Com essa sandália de salto aí, você não podia nem pensar em passar no corredor da oração. E aí o pastor foi falar com ela: irmã, eu lhe dei alguma ordem para você proibir as irmãs de usarem sandália? Ela disse: olha, pastor, eu estou aqui para obedecer a Deus e não a homem. A homem eu não obedeço não, só obedeço a Deus. Irmãos, quem estava falando com ele era o anjo da igreja. Quem estava falando com ela era o pastor presidente. Ela não respeitou o pastor presidente por causa de costume que estava na cabeça dela como coisa santa. E nem tudo que parece parece ouro, mas não é ouro. Eu estive visitando uma mina de ouro na África do Sul, e lá tem chamado ouro falso. Tem cor de ouro, mas não é ouro. Parece ouro, mas não é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. E às vezes você pensa, irmãos, a pessoa às vezes quer referendar o Espírito Santo com línguas estranhas, quer sabe, trazer autenticidade quando ele está longe. Vestido não podia ter detalhes atrás, nem botões. Eu sou desse tempo. As mulheres não podiam ter detalhes atrás do seu vestido. Tinha que ser tipo saco, com mangas compridas e largas. Muitas das vezes o pastor chegava para uma irmã e dizia assim: irmã, olha, está muito curto. Mas pastor, eu fiz certinho no punho, mas quando lavei, encolheu. Então, coloque 4 dedos antes de lavar. Faça com 4 dedos, puxando a roupa das irmãs assim. Irmãos, um tremendo cara de pau. Porque se for olhar, tem fumaça, cortina de fumaça para esconder coisa errada. Prega essa santidade estranha, errada, inexistente para esconder erros. Então, muitas irmãs foram excluídas. No meu tempo eu vi isto. Excluída por tinturar o cabelo. Ou seja, pintar o cabelo. E o penteado era obrigatório usar coque. Aí eu fico pensando, as mulheres negras, coitadinhas. As mulheres negras não é questão de ser cabelo bom ou cabelo ruim, irmãos. Eu não gosto de olhar por esse prisma. Eu tive muitas vezes na África e o meu cabelo cresceu quando eu fiquei com 45 dias lá. Eu fui então numa barbearia e quando cheguei lá eu vi escrito assim: cabelo normal
15 mil, 15 mil do dinheiro de lá. Cabelo normal, 15 mil. Cabelo liso, 30 mil. E eles acharam que o meu cabelo era liso. O meu cabelo não é liso. Mas eles acharam. E eu paguei e dei uma gorjetinha para ele, porque isso não é nada para o nosso dinheiro. O outro pastor que estava comigo, o cabelo dele é desse cabelo que quando corta muito, ele fica em pé. Completamente em pé. Ele saiu de lá, só não xingou. Ele só não xingou porque era crente. Mas ele falou, nunca mais bota o pé aqui. Olha só o que fizeram comigo. Agora veja bem, as mulheres negras não têm abundância de fios compridos. E essas mulheres não vão entrar no céu, não? Agora é uma pergunta. Marleide, vem até aqui. Olha, nós estamos pela internet, você é uma bióloga, é uma diaconisa, uma serva de Deus, esposa de pastor. E eu fico pensando aqui, ó, vamos dar aqui, vem cá comigo aqui. Dá um, aqui, olha bem. Quer dizer que essa mulher não entra no céu, né? Porque o cabelo, deixa eu ver, vira assim um pouquinho, olha lá. Não tá só, não, olha para frente, olha para lá, aqui, ó. Não, para lá, está escondido. Isso, aqui, ó. Está aparecendo até um pouquinho da nuca. Ah, não sei não, acho que o céu fica difícil para você, Marleide. Oh, nem fala nisso para não despertar a atenção do pessoal. Irmãos, como é que fica isso? Eu estou falando de crescimento, de verdade, no pau da goiaba. Não podia namorar crente de outras denominações. Sabe o que acontecia, irmãos? Entrava 10, saía 20. Por quê? A igreja não pode crescer desse jeito. Proibição do uso de refrigerante. Eu até ainda entendo por quê. Porque antigamente o refrigerante tinha aquelas garrafas grandes. Você lembra do Toby, não é? Então, podia ser equivocadamente olhado como cerveja. Então o pastor proibia refrigerante para não parecer com cerveja. Ok, tudo bem. Eu acho que tem até alguma razão. Agora, proibição de perfume. Eu ia para o inferno, porque eu não sei andar sem perfume. Proibição de perfume. Proibição do uso de sabonete, como eu já falei aqui. Meu pai tomava banho com sabão português ou sabão de coco, porque era proibido. Proibido o uso de rádio. E mais tarde os pastores que excluíram pessoas porque tinha rádio em casa, aquela caixinha do diabo, aquela caixinha quadrada dos demônios, ele foi pregar no rádio. Como é que fica isso? Foram pregar, e muitas dessas igrejas conseguiram, irmãos, lá junto do governo, ter uma liberação de uma licença de rádio da igreja. Tem muitas igrejas que têm estação de rádio. Proibição do uso de televisão. E eu, uma vez conversando, eu não vou falar o nome aqui, porque já até dorme no Senhor, ele disse para mim, assim, conversa, eu fui pregar lá, a convite dele mesmo, no aniversário, me permita não falar o nome, um homão de Deus. Ele falou assim, Isaías, eu não sei o que Deus vai fazer comigo, porque eu cheguei a excluir pessoas por ter televisão em casa, e hoje eu tenho programa na televisão. O que Deus vai fazer comigo? O que vai acontecer comigo? Eu falei, nada, não vai acontecer nada, porque foi tempo da ignorância. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Proibição do uso de óculos escuros. Irmãos, eu tenho 2 óculos. Além dos óculos reservas que eu tenho. Eu tenho esse aqui, que quando eu tiro assim, ó, eu não sei se... Eu sei que é o Felipe que está ali, porque é ele mesmo, mas olha... Eu não consigo ver, está tudo embaçado, porque é 5 graus. É porque isso aqui é uma lente fininha, uma lente de alta tecnologia. Eu até ganhei estes óculos aqui. Ganhei do meu amigo Luiz, aqui das óticas preferidas. Ó, Luiz, se você estiver me assistindo aí, ó, se não tiver, eu vou passar esse vídeo para você. Estou fazendo propaganda aqui das óticas preferidas. Fica aqui na Brigadeiro, ok? Ele tem os melhores óculos do Brasil lá e do mundo. Então, eu fico pensando, mas ele fez um óculos para mim, uma lente Varilux, e tingiu a lente escura. Por quê? Porque no sol, quando eu olho o sol, a claridade, meus olhos começam a lacrimejar. Pois bem, eu recebi um convite para pregar, me permita
permita falar aqui o nome, é uma igreja no Espírito Santo. O Espírito Santo é grande, então eu não vou identificar a igreja, até por questão ética. Eu fui muito honrado. E quando eu cheguei naquela cidadezinha, uma cidade pequena do Espírito Santo, eu cheguei de tardezinha, cheguei de carro. E o rapaz que me recebeu era um zelador da igreja. E ele falou assim: o senhor que é o pregador dessa noite? Eu falei: eu fui convidado para isso. Ah, não acredito. O senhor está em pecado. Ué, mas o que eu fiz? O senhor está de óculos escuros? Aqui, quem usa óculos escuros está em pecado. Não pode, porque isso aí é vaidade. Óculos escuros é vaidade. Aí eu fiquei pensando, será que tem algum texto da Bíblia que fala sobre isso e eu passei por cima nesses anos todinhos e eu não li? Olha, o Senhor proíbe óculos escuros. Óculos escuros é condenação do diabo. E eu fiquei apavorado. Óculos escuros, proibição da prática esportiva. Futebol, nem pensar. Futebol, hoje os pastores ficam no gol para agarrar, já que ele não tem fôlego para correr, ele vai agarrar no gol, mas está ali no futebol. E ainda tem muitos que eu conheço e não estou aqui malhando, que no domingo de manhã, se o Flamengo estiver jogando, ele não vai para a escola dominical, ele vai lá para o estádio do Maracanã ver o seu Flamengo. Então, irmãos, proibição de prática esportiva, proibição do uso de bicicleta para mulheres. Eu conheço muito bem o que eu estou falando. Sabe, existe uma bicicleta que tem um aro assim, côncavo, redondo, para a mulher poder pedalar de saia. Mas como a mulher não podia usar calça esportiva, calça comprida, era impensável aqueles homens virem a mulher de calça comprida, e porque ela é mulher do mundo, mulher devassa de calça comprida. E eu lhes digo, quando uma mulher está de calça comprida, ela pode subir uma escada que ela está mais guardada. De vestido ela fica mais feminina, todavia quando sobe uma escada e a pessoa olhar por baixo, vê a China, Japão, Indonésia, vê tudo. Então, irmão, de calça comprida ela está mais bem guardada. Mas aí o que acontece? Ela, para andar de bicicleta, ela tem que fazer assim, montar na bicicleta, e aí não pode. Fica gente policiando, olha, pastor, irmã Ana, logo quem é a Ana? No Ministério de Intercessão, eu vi a Ana andando de bicicleta, pastor. Pastor, eu vi a Patrícia, que é líder da intercessão, andando de bicicleta, pastor. E aí essas irmãs seriam disciplinadas. Olha, proibição de ir à praia. Deixa eu lhe dizer sobre isso para não cair dúvidas. Todas as vezes que a nossa igreja vai para retiro, é impensável não ter piscina. Tem que ter piscina e campo de futebol, senão a juventude não vai. Piscina e campo de futebol. E nós falamos para as moças da igreja para que use uma camisa, uma camisa e short. Camisa e short. Por quê? As jovens estão aí no meio dos jovens aqui, de repente aparece lá com fio dental, mostrando toda a sua sensualidade. Isso não é bom. Não é bom. E se você vai para a praia, evite o fio dental que entra assim no meio das nádegas e deixa, sabe, aquele monte de nádegas para fora, isso chamando a atenção dos homens. Não é bom chamar a atenção pela sensualidade. Irmãos, não é bom isso, sinceramente. Deixa isso para quem quer aparecer, porque quando a pessoa usa fio dental, a vontade dela realmente é trazer o desejo do homem para ela, atrair o desejo do homem para ela. É isso que ela quer. Ela não está querendo atrair o desejo de outra mulher, a não ser que ela seja de outro partido. Do contrário, se for mulher de verdade, ela vai querer atrair os olhos dos machos para ela. Então, é bom que se cuide direitinho. E vai numa praia mais reservada, procura se reservar, porque o crente é recatado. Sabe o que é? Irmãos, a Bíblia diz que nada é proibido, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, irmãos, nós vamos ver que por isso Paulo nos adverte contra a doutrina dos homens.
Colossenses 2, verso 20 e 21. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, só proibição, proibição. O evangelho do não pode nada, nada pode. Uma pergunta não quer calar, uma pergunta fica no ar nesta noite. Qual foi o benefício? Eu quero, pelo amor de Deus, que alguém aqui me responda. Qual foi o benefício que esses costumes travestidos de doutrina trouxe para o cristianismo odierno? Qual foi, Davi? Qual foi? Deixa eu lhe dizer agora, eu vou citar o nome de uma pessoa que dorme no Senhor. Um pastorzão, José Santos. Eu estava com ele, era um aniversário dele, no dia estava lá sentado no almoço, Túlio Barros, pastor que já dorme no Senhor também. E ele, o pastor José Santos, no princípio, a igreja da Penha, no princípio, ele veio de Itaocara, ele é natural de Itaocara. E ele era durão, fechado mesmo, conservadorzão dos costumes. Aí ele foi abrindo, e a Assembleia de Deus da Penha passou, olha, eu não estou falando mal da Penha, estou aqui, sabe, aberto na internet, e eu quero dizer que nós temos um carinho muito grande por Silas Malafaia. Nós estudamos junto no IBP, o pai dele foi meu professor, a mãe dele foi minha professora. Então nós temos o maior respeito, não há aqui nada pejorativo. Mas ele me falou assim, Isaías, o que eu ganhei e o que a igreja ganhou com aquelas minhas atitudes fechadas? Qual foi o ganho? Me digam, pelo amor de Deus, que a igreja teve em ficar debaixo daquela rigidez. E eu respondo, eu perguntei o que a igreja ganhou e eu quero dar a resposta nesta noite. Trouxe um estereótipo, um clichê para os crentes pentecostais. Qual clichê? Eu já vi, tem lugares no Brasil que as mulheres usam coque, e elas são católicas, usam coque. Usam roupa fechada, e o clichê que fica é que ela é uma pentecostal. A irmã Ivone, quando usava coque, agora ela está meio desviada, está soltando o cabelo, solta e tudo, mas antigamente ela era, antigamente eu nunca dei ordem para ela andar assim, um assado. Ela andava de coque, e quando ela encontrava com as irmãs diziam assim, você está cheio de poder. O cheio de poder está no coque, o cheio de poder está na manga comprida, cheio de poder está no vestido longo. Esse era o poder. Irmãos, isso é trapo de imundícia. E quando a Bíblia chama trapo de imundícia, é porque não havia absorvente feminino. No passado, as mulheres pegavam paninho e tapavam ali, sabe, para enxugar as coisas. Isso é trapo de imundícia, é bíblico. É bíblico. Você pode não gostar, mas é verdade, é bíblico. Trapo de imundícia são paninhos para absorver a menstruação da mulher no seu fluxo menstrual. O que trouxe? Trouxe nada. Nada. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Mateus capítulo 15, 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Não é coque, não é manga comprida, vestido arrastando no chão, que vai referendar santidade. É trapo de imundície. A Bíblia nos fala no capítulo 27 de Isaías, ele pregou um ano nu. É claro que não era nu completo, um pano amarrado na cintura, e pregando. Este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Olha, não é o pastor Isaías que está falando, não. É aqui o texto de São Mateus, no capítulo 15, versos 7 a 9. E a Bíblia vai falar que todas as coisas são puras para os puros. Para os impuros não tem nada puro.
As coisas puras são para os puros. Em Tito, no capítulo 1, verso 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ponto e vírgula. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tem pessoas que só vê defeito, porque o defeito está nela mesma. Não consegue ver virtude, só defeito. Eu pedi ao Felipe que gravasse um vídeo exclusivo do Lírio dos Vales. Assim foi feito. Hoje, quando eu vi, olha só, estava com mais de 17 mil visualizações. Somente o Lírio. E é bem provável que alguém encontre defeito. Tá certo, a Marta estava um pouco rouca. E ela falou sobre isso. Mas Deus usou até rouquidão, porque quando Deus quer, Ele faz e acabou. Usou até rouquidão, e ali junto com Pablo e as vozes, impecável que estavam as irmãs do Lírio, foi uma coisa boa. Olha, você que está em casa, vá lá em @DJ25AA e procure lá a canção do Lírio dos Vales, e vá lá e dê o seu ok lá. Vai lá compartilhar, que você vai ser muito abençoado, mas muito abençoado. Então, pessoas que só vê defeito, é porque o defeito está nela. E há também uns que enfatizam: minha igreja tem doutrina. Irmãos, eu sou de uma convenção, a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, SEADA. Eu estou cansado de ver lá a pessoa dizer: minha igreja tem doutrina. Veja a expressão, minha igreja, já começou a pecar. Será que ele morreu na cruz para ter alguma igreja? A igreja pertence àquele que morreu na cruz, deu a sua vida, derramou o seu sangue. Irmãos queridos, teve sua carne dilacerada. Ele é o dono da igreja, Ele é o edificador da igreja, Ele é o batizador com o Espírito Santo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ele é o pastor das nossas almas. E o pastor, ele não é o dono da igreja. Pastor Cláudio Noura, seu fabricante, pastoreou esta igreja 40 anos. E quando ele jubilou, ele foi para a casa dele. Eu reuni os obreiros, ministério, e falei: ó, vamos dar aqui o espaço para o pastor ficar enquanto ele quiser. No dia seguinte, ele botou o caminhão e levou tudo para a casa dele. E deixou a casa pastoral, onde eu estou morando agora. Contudo, irmãos, essa doutrina não passa de interpretações pessoais sobre vestuário. Uma doutrina que fala do vestuário, será que é doutrina? Olha, uma doutrina bíblica é formada nos seus textos e contextos paralelos. Se você pegar uma caixinha de promessa, puxar uma fitinha daquela, você não encontra uma doutrina, você encontra um texto. Para você formar uma doutrina, você tem que ter textos e contextos paralelos. Você tem que ter uma história, não é assim. Então, doutrina é tudo que é objeto de ensino bíblico. E eu vejo que sempre quem paga a conta dessa pseudo-doutrina são as mulheres da igreja. Elas que pagam. Interessante que nessa minha andança pelo Brasil, minha andança servindo ao Senhor, raramente quando uma jovem aparece grávida na igreja, ela é excluída. Ela é excluída. E quase sempre o rapaz que fez a façanha, ele é sequer citado. Ela é excluída. E aí, quando se fala de usos e costumes, não é em cima dos homens. Sabe por quê? O gerente de um banco, ele põe uma gravatinha. Igual um pastor. O vendedor de consórcio bota uma gravata e um paletó. O gerente de uma empresa, até supermercado, você vai lá, ele está sem paletó, mas está de gravatinha, com a camisa dobrada logo no início aqui, vai te atender assim. Então, qual é a conta que ele paga, hein? Ele não paga conta nenhuma. Ele pode ser crente ou não crente. Agora, a mulher na igreja, pelo amor de Deus, na antiguidade, para ficar na igreja, ela tinha que se submeter mesmo. Um dia desse, eu
Tive discutindo com um homem de Deus e no final ele calou e deixou eu falar sozinho. Queridos, tudo que não é bíblico é extra-bíblico. Fale isso comigo assim bem forte para ficar gravado. Tudo que não é bíblico é extra-bíblico. E se é extra-bíblico, é antibíblico. Tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Se não tem isso na Bíblia, por que inventar? Se a Bíblia não fala sobre isso, por que inventar? A maioria absoluta dos costumes que se praticavam, quer ver uma coisa que sempre se praticou na Assembleia de Deus? Sempre. É que o marido deu uns tapas na mulher em casa, vamos supor aí, hipoteticamente, chegar no dia da ceia, o pastor, quem quer pedir perdão? Aí ele vinha pedir perdão. Veja se a igreja tem poder para perdoar um marido que bateu na mulher. Irmão, será que essa igreja tem esse poder? Sim ou não? Tem ou não? Não, jamais. Não tem esse poder. O marido que bateu na mulher, só tem uma pessoa que ele tem que pedir perdão, é a própria esposa. Chegar e pedir perdão a ela. Aí o camarada levanta ali, o pastor está ali todo ocupado. Ele... Pastor, os irmãos querem perdoar. Vem! É assim que eu sempre vi. Pedir perdão no dia da ceia. Pelo amor de Deus, irmãos, o dia que eu fizer isso aqui, chamar alguém para pedir perdão aqui para a igreja, essa igreja que eu passo tem poder para perdoar pecado. Quem tem poder para perdoar pecado é Jesus. Seu sangue derramado não pode, de jeito nenhum. Agora, se pecou contra alguém daqui, aí vai pedir perdão se for em público. Se for em público, se não for em público, vá lá no canto e chame a pessoa e diga, olha, me perdoe por favor. Agora, se você pecou contra o irmão na frente de todo mundo, peça perdão na frente de todo mundo. Agora, enquanto isso não ocorrer, não, você vai ficar na tua. Não se pode seguir a doutrina de homens. Quando se fala de doutrina apostólica, não significa de modo nenhum os costumes daqueles tempos. Irmãos, o costume daquele tempo é aquela roupa comprida, branca, quase sempre, sandália. E todo mundo andava tão igual que o próprio Jesus teve que ser beijado para ser identificado. Disse o traidor, aquele homem que eu beijar é esse, é ele. E Judas foi até Jesus, assintosamente, deu-lhe um beijo, que é conhecido como beijo de Judas. Os guardas romanos identificaram a Jesus pelo beijo, porque se dissesse, é um que usa um lencinho, às vezes uma gravatinha borboleta, é esse. Ok, vai lá e pega, entendeu? Mas não, ele identificou pelo beijo, por quê? Porque todo mundo usava aquelas roupas tradicionais. Isso são costumes que já ficaram para trás, até nos seus países de origem. Vai lá em Israel para ver, o pessoal está usando os trajes igual aqui. Igual aqui. Não há diferença nenhuma. Infelizmente, há ainda muitos agarrados às tradições humanas. Corações fechados para o verdadeiro ensino bíblico. Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Não temos que ir além dos ensinos bíblicos. E ainda, irmãos, em Apocalipse, no capítulo 22, 18 e 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Por que esses pregadores que vão lá para o Gideão e quer, irmãos, inflamar a turma, analfabetos bíblicos, pessoas que comem carne de pescoço e acham que é filé mignon,
Vai para lá, irmãos, e prega para aqueles tradicionais, pregando costume de homens, puramente. Eu não vejo nenhuma santidade nisso, não vejo Bíblia nisso, não sei onde está escrito isso. Já li a Bíblia todinha em português, já li em espanhol, é uma língua que eu domino bem. E sabe de uma coisa? Nunca vi escrito essas coisas. Nunca vi. Pelo contrário, quando fala de adereços, a Bíblia, quando quer falar de coisas espirituais, se reporta a adereços. Os pendentes, os brincos, para falar de adornos espirituais. Se fosse pecado, não tinha isso na Bíblia, em Ezequiel, não tinha no livro de Gênesis. Agora, irmãos, por que o crescimento da igreja encontra dificuldade, hein? Por quê? Devido à resistência oferecida por crentes que vê a fé com seus próprios olhos e não com os olhos de Deus. Quando eu olho para a fé através dos meus óculos, eu vejo aquilo que os meus olhos podem ver. Mas eu preciso começar a ver com olhos de Deus. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu preciso ver as coisas de Deus com os olhos de Deus, com os olhos do Pai, e não com os olhos do homem. Isso parece um carro equipado com rodas quadradas. Imagine um carro com 4 rodas quadradas. Imagine isso. Quem gosta de carro aí, ó. 4 rodas quadradas. E no interior do carro, ele tem uma carga. Sabe o que é? Rodas redondas. Mas ele está com 4 rodas quadradas. O primeiro carro foi feito com roda quadrada, sabia disso? Aí conforme ele foi andando, plaque, 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 para lá, plaque, foi comendo as pontas, ele foi ficando arredondado. Quando ficou arredondado, começou a ter um rodar macio, gostoso. Aí, pá, é eureka! Oh, roda redonda é mais confortável do que roda quadrada. Agora, no sentido da fé, eu prefiro ser quadrado. Por quê? O redondo, quando você chuta, ela rola e vai longe. O quadrado pode cair de qualquer direção, ele vai ficar sempre com um lado para cima, sempre um lado para cima. Mas se você tem um carro com rodas quadradas, não é o ideal. E ele está cheio de rodas redondas. Sabe o que significa? A gente vive no quadrado quando tem um redondo aqui dentro. Isso parece um carro equipado mal. Quais são as qualidades para o crescimento da igreja? É isso que eu quero encerrar falando. Se fizermos uma entrevista com cada pastor que teve crescimento bom na sua igreja, um crescimento explosivo, nós vamos perguntar a ele qual é o segredo desse crescimento. Eu já estive lendo um monte de livros sobre crescimento de igreja. E eu fico pensando assim, vai eu e o pastor Paulo no médico. Aí o médico vai ver o peso dele, o meu peso. Embora nós tenhamos, nós dois vamos hipoteticamente, a mesma dor, está doendo no mesmo lugar. O médico vai observar o peso, a idade e vai te dar um medicamento. E para mim ele vai dar outro. Raramente ele vai dar o mesmo medicamento para os dois. Irmãos, crescimento de igreja não é uma receita de bolo, de você pegar 3 xícaras de farinha de trigo, 3 disso, 3 daquilo, 2, ovos, 3 ovos, 4 ovos, e bater, e botar na forma. Crescimento de igreja, irmãos, é diferente. Olha, observe uma coisa, é a prática da vida que eu vou lhes falar aqui. A matriz de qualquer campo, não estou falando da DJ, a matriz de qualquer campo, é diferente das congregações. E as congregações têm um leve toque diferenciado, porque tem muitas maneiras de a gente chegar no centro de Duque de Caxias. Posso pegar Brigadeiro, que é uma linha reta, e a menor distância entre 2 pontos, segundo a matemática, é uma linha reta. Então vou por aqui. Mas se estiver engarrafado, eu vou pela Vila Operária, e vou chegar lá no centro de Caxias.
Então, a matriz tem uma visão. Os pastores das congregações, eles estão grávidos desta visão. Mas ele pode ir por outros caminhos e chegar ao mesmo lugar. Aí o que ocorre? Olha bem, essa é uma coisa que me chama muita atenção, que a medida para o crescimento, ela modifica poucas coisas. Tem sempre 5 coisas ligadas por que a igreja cresceu. Essas 5 coisas vão estar sempre lá. A primeira marca de uma igreja que deseja ser relevante, a primeira, é a liderança capacitadora. Fale comigo, liderança capacitadora. Não estou falando de líder capaz, porque Deus não procura os tais. Líder que foi capacitado por Deus. Deus é que capacita o homem. Deus não está buscando capacitados. Não, senhores. Ele está buscando pessoas que dizem, eis-me aqui, e Ele quer capacitar esta pessoa. E depois de ser capacitado pelo Espírito de Deus, o líder começa a formar outros para que se coloque diante de Deus. Olha bem, ele não vai capacitar outro porque ele é capacitador único. Não, ele vai orientar que esta pessoa seja capacitada a buscar a direção do Pai. Porque Deus não faz uma matriz e vai dizer agora todos vão ser cópia dessa matriz. Deus não trabalha assim. Até porque dentro da igreja não tem isso. Uma vez eu falei que nós não podemos ver poder, graça, unção na vida das pessoas por aquilo que vemos ou ouvimos. Se você quiser medir a temperatura de alguém, você tem um termômetro, tem um barômetro, mas não tem um poderômetro. Mas vamos supor que a gente inventasse o poderômetro. Aí o poderômetro está ali com uma agulha tremenda. Aí, puxa, logo a pessoa falando em línguas e o poderômetro parou de tremer. Aí você fala para uma pessoa que não fala uma palavra em língua, só está assim, e o poderômetro quase dá um monte de volta, vira um ventilador. Hein? Mas aos meus olhos, eu penso que aquele outro lá é que está cheio, mas no poderômetro do Espírito não é bem assim. E a visão de Deus não é assim, não é a visão humana, não é a visão do homem, irmãos. Depois de ser capacitado pelo Espírito, o líder começa a formar outros. Segunda coisa, o ministério orientado pelos dons. O ministério precisa ser orientado pelos dons do Espírito Santo. O crente orientado pelo Espírito não anda na sua própria força, não anda na sua própria visão. É o Espírito de Deus quem trabalha nele. Em último lugar, por que a igreja cresce devagar? Eu estou falando em segredos do crescimento. Por quê? Ela cresce devagar quando ela é formada por membros. Você olha que o Flamengo é formado de membros. E tem membros lá de vários níveis. Tem patrimonial, tem mais isso, mais aquilo outro. Tem gente que compra títulos do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. Compra até do Maracanã. Tem gente que tem título do Maracanã. Aquelas cadeiras mais próximas, aquelas poltronas. Então ele compra e tem domínio daquilo ali. É claro que a cadeira que está mais próxima do campo deve ser muito mais cara. Eu não sei, mas deve ser muito mais cara. E você passa a ser dono. Você tem um título daquilo ali, você pode alugar, pode vender, acredito que sim. Estou falando assim de orelhada, mas é verdade. A igreja não pode ser formada de membro. A igreja é formada de discípulos. E discípulo está longe de fazer o que quer. O discípulo fala para o seu Senhor, posso colocar a mesa,
posso tirar a mesa, Senhor. Ele faz a vontade do seu Senhor. E quando estou falando Senhor aqui, eu estou falando sobre o Espírito Santo. Eu estou falando sobre Deus, a vontade é dele, absolutamente dele. Mas crente cheio de vontade, crente armado, pronto para brigar, pronto para desferir golpe, pronto para enforcar, pronto para falar mal. Crente que se reúne, antigamente os crentes se reuniam aí numa casa de materiais de construção para malhar o pastor Claudio Honor. Malhar ele. Teve gente até que malhou isso, aquilo outro. Eu não quero trazer à baila mais nada, porque não interessa, o tempo já passou. Deixa lá o homem de Deus, está lá no céu guardado, lá esperando o toque da trombeta. A salvação dele já está garantida. O membro é um sócio patrimonial. Membro é um sócio. A igreja vencedora, formada de discípulos, porque ela é vencedora, não é formada de membros. E se você quer crescer de verdade, guarde isso. Tudo que tem vida cresce e desenvolve. O crescimento real é um crescimento sustentável pela oração. É um crescimento dependente de Deus. Olha, deixa eu lhes falar hoje. Essa mensagem não é para trazer muita alegria para muitos que estão me ouvindo pela internet, aqueles santarrões, aqueles que acham que doutrina, quando vai fazer um casamento, é uma vergonha. Você não pode deixar o sabão dentro da água, dentro do tanque. Olha, vai falar isso numa cerimônia de casamento, é isso que eu vi. Aí um dia desse eu fui fazer um casamento num salão de luxo, e lá tinha até trombeta, tinha tudo. Eu já lecionei, irmãos, matéria de liturgia, então eu sei fazer uma cerimônia de casamento com o pé nas costas. Chegou lá, o cerimonialista, cheio de dedos, chegou para mim: o senhor é padre ou é pastor? Eu falei: eu sou pastor. De onde é? Assembleia de Deus. Aí ele começou a indagar um monte de coisa, aí me aborreceu. Eu falei: querido, faça a tua cerimônia, coloca os nubentes aqui, o resto deixa comigo. Ele queria saber como era que eu ia fazer na hora das alianças. Eu falei: querido, isso é comigo. Traz os nubentes, coloca aqui para mim. Quando eles estiverem aqui, esquece. E depois eu vou te devolver os nubentes. Ele saiu com o rabo entre as pernas, tocou a trombeta lá, fez uma cerimônia bem bonita, bem gasta, bem, dinheiro pra caramba. Fez, mas ele faz bem. E quando terminou o culto, ele veio me pedir perdão. Eu falei: poxa, me perdoe, porque já teve aqui pastor de Assembleia de Deus fazendo cerimônia aqui, deu um cansaço, ficou falando até meia-noite, sem parar. Irmãos, ninguém vai no casamento para ouvir sermão. É uma locução pastoral de 8 minutos. Quando a noiva entra lá na porta, até a saída, pode marcar no relógio comigo, é 45 minutos, tudo. Entrego a cerimônia prontinha, 45 minutos. Me mostra o que está na Bíblia, querido. E vocês sabem que essa cerimônia que a gente faz ali é antibíblica? Sabia, Davi? Sabe por quê? Quem tem que estar no altar não é o noivo, é a noiva que tem que ir no altar, esperando o noivo. Se há figura bíblica, a noiva tem que estar aqui, toda ataviada, linda, esperando o noivo chegar. Mas eu já falei com todas as noivas se queria que eu fizesse uma cerimônia bíblica, nenhuma delas aceitou nesses anos de ministério, nenhuma aceitou. E a cerimônia que a gente faz é antibíblica, completamente antibíblica. O noivo esperando a noiva, eu nunca vi isso na minha vida. Quem tem que estar no altar é a noiva, aguardando o noivo chegar. E tem que estar ataviada, tem que estar ornada. Sabe o que é isso? Espiritualmente falando, tem que estar limpa. Tem que estar sem pecado, esperando o noivo chegar. E o noivo, quando chegar, não vai vir buscar uma noiva toda suja, desdentada, cheia de cárie, faltando dente na boca, com a roupa rota, rasgada, suja, fedorenta. Não, ele vem buscar uma noiva linda, cheirosa, ataviada, perfumada com o perfume do Espírito Santo. Ele vem buscar uma noiva cheia,
da graça. Ele vai olhar para você e vai ver se você está na posição que Ele te colocou. É a posição que Ele te colocou, Ele quer te encontrar na posição. Ele vai contar a quantidade de dracmas, se tiver faltando uma, e Ele então não vai ficar feliz. Nós não podemos estar aquém da posição que o Senhor nos colocou no início. Ele falou: Adão, toma aqui, eu preparei o jardim, está aqui. Pela veração do dia ele vinha: Adão, eis-me aqui, Senhor. Mas teve uma hora que Deus chega lá no jardim, não encontra Adão na posição. Tem muito crente assim que Deus colocou numa posição, sabe, de repente ele muda a posição, sem nenhuma direção. Ué, cadê ele? Onde é que está? Criou asa? Olha, tem uma lista de gente que chegou aqui e falou: pastor, eu gostaria de congregar aqui, posso? Pode sim. Depois essa pessoa some, não fala nada. Nos meus olhos humanos, a posição dela era aqui. Eu deveria pelo menos ter um pouco de consideração e dizer: pastor, assim como eu cheguei aqui e falei para o senhor me recebeu com carinho, eu quero dizer que o meu tempo acabou, se é Deus ou se não é Deus, eu sinto isso, eu vou fazer um teste, eu vou para outro lugar. Ok, vai com Jesus. Não, eu não vou soltar fogos, porque isso não posso me trazer alegria, mas dou uma carta. Ela vai e digo assim: olha, quando quiser voltar, as portas estão abertas. Essa carta tem 2V, vai e volta. Mas não, a pessoa simplesmente some. E Deus chegou no jardim, dizia: Adão, eis-me aqui. Mas teve uma hora que ele falou: Adão, 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 Adão. Felipe, coloca um delay na minha voz aí, coloca um delay, vê se é possível colocar um delay na minha voz, para mim falar isso como deveria, eu penso que era, assim, Jesus falando, né? Adão, 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 Adão. Parece que eu estou ouvindo hoje. Adão, 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 Adão. Adão, 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 Adão. Adão, 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 Adão. Dos 4 cantos da terra está ouvindo essa palavra: Adão, 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 Adão. Adão, 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 Adão. Obrigado, querido. É isso, falar de Deus. E a pessoa não pode ter ouvidos mortos, porque a sua voz é como um trovão. Ela ecoa nos 4 cantos da terra. Adão não estava na posição, Davi. Sabe, Deus coloca você numa posição e Ele vai te procurar nessa posição. E é nessa posição que você vai ter crescimento. Porque você está plantada onde Deus quer que você esteja plantada. Você é uma planta. E Deus vem com essa planta, vem com todo o carinho, e Deus vai, planta você, olha só, rega você, cuida de você, e de repente Deus vem te procurar e você está aqui, ó. Está num lugar que não tem relevância nenhuma. Não sei o que está fazendo ali. Hein? Você que está nos assistindo, faça o teu pedido de oração, porque os homens de Deus vão orar agora. Pode subir aqui, os homens de Deus vão orar agora. Nós vamos orar por você que está em casa. Você que está dizendo: Senhor, me fala. Senhor, me orienta. Senhor, me dirija. Eu vou tirar essa planta daqui porque ela não é relevante aqui. Ela vai ser relevante aqui, ó. Olha só. Aqui é o lugar que Deus está colocando. Nós vamos orar com o pastor Rezende. Pastor Rezende, você vai clamar por quem? Por nós mesmos e por aqueles que estão... Tem gente de longe, olha, tem gente que está nos assistindo lá da França. Pastor, amigo meu, ele já entrou lá. No último culto tinha uma pessoa que estava lá no interior de São Paulo, Mogi Mirim.
Mogi Mirim, olha, eu estou assistindo, Mogi Mirim. Tem gente de muito longe e tem pessoas que estão precisando de oração e nós vamos clamar por elas agora. Aleluia. Paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Sim, tu és digno. Estamos aqui na tua presença, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, glória! 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 Glória seja a ti, Senhor, ao teu nome, Pai. Glória, 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 glória. Glória ao teu nome, Santo, 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 santo és tu, Senhor. A tua igreja está cheia da tua glória. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui estão os teus ministros. Aqui está o teu povo. Senhor, e do outro lado está um povo, Senhor, que está orando conosco. Está clamando, Senhor, está pedindo, está carente, necessitado da tua voz, da tua palavra, de ouvir, Senhor, de ouvir a tua voz, Senhor. Deus, nós queremos nesta hora abençoar estas vidas. Queremos que tu, Senhor, entre agora, Senhor, com providência nestas vidas que aí estão, Senhor, carente de ouvir, de ser libertas, de ser transformadas, de ser edificadas, Senhor, poderosamente pela tua palavra, porque a tua palavra é santa, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra edifica, e o teu Espírito Santo move. A tua palavra penetra profundamente nos corações, e nós queremos nesta hora, Senhor, te pedir que interceda nesta hora por estas vidas que estão enfermas, que estão carentes, precisando de libertação, de transformação, de edificação, e só a tua palavra, só a tua palavra, só a tua palavra, só o teu nome, no teu nome há poder, no teu nome há graça, no teu nome há transformação e edificação, e a tua igreja tem clamado, o teu povo está clamando neste momento. Envia, Senhor, apenas uma palavra de cura, de libertação para estas vidas agora. Oh, Senhor, vai de encontro à necessidade do teu povo, à necessidade do teu povo, à necessidade do teu povo. Senhor, se há rebeldia no coração, tira. Oh, Deus, se há falta de visão, tira, Senhor. Tira as escamas e vai libertando, Senhor, para que haja visão espiritual, para que haja crescimento espiritual, para que haja, Senhor, crescimento espiritual. Nós te pedimos, ser conosco, continua abençoando o teu povo nesta noite. Oh Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesta noite e vai continuar fazendo, para a honra e glória do teu santo nome. A ti honra, glória, louvor, o domínio sempre eterno é teu, Senhor, e nós te adoramos no nome de Jesus, 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 no nome de Jesus. Nome que é sobre todo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento. Dizer que na quinta-feira o missionário Henrique Paiva estará aqui. Ele hoje está numa incumbência, o irmão dele está fazendo quimioterapia e ele foi lá dar uma atenção para o irmão. É um momento muito difícil, muito delicado, não é? Mas ele está em oração e ele na quinta-feira vai estar aqui como um canal de bênçãos, usados na mão do Senhor, usado na mão do Senhor por tua vida. Então, até quinta-feira,
se o Senhor assim nos permitir. Amém. Glória a Deus.